Agora vamos nós. Então, pessoal, boa tarde. Então, vamos falar de sequências hoje. Eu não sei se vocês lembram que eu falei na aula passada que a gente precisaria da lista de exercícios, que tem sequência, tá? Quem não tiver, dá até para olhar no celular, que ela está lá na plataforma, beleza? Certo? Então a gente vai começar vendo algumas das principais definições que envolvem sequências e depois a gente vai fazer um exercício. Tranquilo? Tá? Bom, então o que é uma sequência? Sequência, como o nome está dizendo, é, vamos dizer assim, uma fila de coisas, né? Em geral, a gente vai falar aqui de sequências de números reais, mas você pode ter sequências de outros objetos matemáticos, né? Que é só uma coisa atrás do outro. É uma lista ordenada de coisas. Tá legal? Beleza? Mas como é que a gente define isso matematicamente? A definição que se usa para expressar essa ideia é essa aqui. Eu tenho que falar. Então, beleza? Tá dando para ler o que está escrito aí? Então, uma sequência é uma função. Uma sequência de números reais é uma função cujo domínio é n e o contradomínio é r. Tranquilo? Certo? Isso eu estou falando de uma sequência de números reais. Certo? Por isso eu estou dizendo que o contradomínio é r. Se eu tivesse uma sequência de qualquer outra coisa, né, aí eu teria o contradomínio é o conjunto onde essa coisa mora. Eu posso ter uma sequência de vetores, de números complexos, de matrizes. Eu posso ter uma sequência do que vocês quiserem, beleza? Então, de forma geral, uma sequência, o que a gente entende por uma sequência em matemática, é uma função cujo domínio é n, tá certo? E o domínio é o que você quiser. No contexto dessa disciplina, a gente vai falar de sequências de números reais. Beleza? Tá? Então, o contradomínio é R. O contradomínio é R. O contradomínio pode ser o que quiser, mas aqui a gente vai falar de sequências de números reais. Então, a gente vai falar que o contradomínio é R. Ok? Certo? Então, o que quer dizer? Qual é o papel de você ter uma função cujo domínio é N? Tá? Esse papel é para expressar essa ideia de uma lista ordenada. Tranquilo? Essa ideia, vamos dizer, intuitiva de uma lista ordenada. Porque se eu estou falando uma função cujo domínio é n, eu estou falando de uma associação que é na forma. Pega o número 1, aqui vamos pensar o n para ser o 1, tá? Beleza? Que é melhor. Pega o número 1 e eu vou associar a alguém, que eu vou chamar de x1. Tá tranquilo? Certo? Depois, pego o número 2, eu vou associar a alguém que é x2. Pego o número 3 e eu vou associar ao x3. De forma geral, eu vou pegar o número natural n e associar o número real, que eu vou chamar de x índice n. Tranquilo? Certo? Beleza? Então, essa notação aqui, x índice n, repara que é uma notação de função. Concorda? Essa
indexação, ela representa a variável independente, que no caso mora no conjunto dos números naturais. Tá tranquilo? Essa definição é equivalente a eu escrever x de n. Tá legal? Certo? Tá beleza? Tá? Só que por motivos culturais, assim, convencionou-se que eu uso essa notação aqui quando eu falo de esse tipo de notação, quando eu falo de sequências, tranquilo? E uso esse tipo de notação quando eu falo de funções reais. Funções cujo domínio é uma coisa contínua, né? O domínio é R, ou um intervalo, ou alguma coisa assim. Beleza? Então, quando eu falo assim, f de x igual a x2, eu uso essa notação entre parênteses. Tranquilo? Então, f representa aqui a função que está associando cada número real x com o seu quadrado. Tranquilo? Certo? Mas nada me impediria de usar essa notação aqui. F índice x igual a x2. Essa notação também funciona da mesma maneira que essa. Tá tranquilo? Certo? Só que por questões de como se convencionou na comunidade matemática, eu vou usar essa notação aqui, xn igual a 1 sobre n, por exemplo. Tá? Ou xn igual a n2. Então, quando eu escrevo assim, o que eu estou falando? Eu estou falando a função que a cada número natural associa o seu inverso. Ou a função que a cada número natural associa o seu quadrado. Tranquilo? Certo? Mas assim como eu poderia usar, em vez dessa notação, essa, eu poderia usar essa em vez dessa. Tá? É uma questão de convenção para marcar um determinado contexto do qual se fala. Tranquilo? Certo? Beleza? Então, mas tudo são funções. Aqui eu estou trabalhando com funções cujo domínio é n, e aqui eu estou trabalhando com funções cujo domínio é r, ou subconjuntos contínuos de r, subconjuntos com intervalo, alguma coisa assim. Tá? E eu estou falando que o contexto é outro, porque embora tudo seja função, então, por um lado, é importante a gente entender isso de forma unificada, no sentido de que isso também é um tipo de função. Por outro lado, também é importante entender que quando a gente fala de sequência, sequência é um tipo especial de função, e aí a gente vai se preocupar com certas questões especificamente. Tá legal? Tranquilo? Sobretudo, agora a gente vai falar de limite. Tá? Certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de limite de sequências, esse limite é sempre tendendo ao infinito. E quando a gente fala de limite de funções reais, pode ser tendendo a outras coisas. Tá? Certo? Não é que a gente não possa falar de limite de sequência tendendo a outras coisas, é que não é interessante. Tá? Então só é interessante, nesse caso aqui, falar de limite infinito, limite do infinito, né? Limite tendendo ao infinito. Tranquilo? Certo? Beleza? Tá? Então, a partir de hoje a gente vai falar muito desse objeto limite, né? Assim, que é uma coisa bem legal, certo? Em alguns contextos diferentes. Tranquilo? Então, algum comentário até agora? Todas essas sequências são enumeradas. O domínio é numerado, sim. A quantidade de elementos da sequência. Quando você fala a quantidade de elementos da sequência, tem que ter clareza do que você quer dizer com isso. Entendeu? Porque a sequência... Você colocar todos os elementos da sequência no conjunto, a marginalidade desse conjunto vai ser equilibrada. Isso, mas que elementos? Se você pegar a sequência x1, x2, x3, um conjunto com eles, a cardinalidade deles vai ser a cardinalidade do conjunto, né? Pode. Então, foi bom você ter falado isso. Tem que ter clareza de uma coisa. O conjunto, você pode dizer que o conjunto imagem da sequência vai ser no máximo numerável, mas ele pode ser finito. Tranquilo?
mas ele vai ser no máximo numerado, certo? Mas quando você fala da sequência como função, é uma coisa. Quando você fala do conjunto imagem é outra. No sentido que você pode ter, obviamente, duas sequências diferentes que tem o mesmo conjunto imagem. Tá certo? Beleza? Eu posso ter, por exemplo, essa sequência aqui, xn igual a menos 1 elevado a n. Tranquilo? Que sequência é essa? É aquela x1 igual a menos 1, certo? x2 é igual a 1, beleza? x3 é igual a menos 1 e assim por diante. Tranquilo? Certo? Isso aqui é uma sequência, tá? Eu posso ter isso aqui, ó, x1 igual a menos 1, depois x2 igual a 1, x3 igual a 1, e daqui para sempre igual a 1, beleza? Então são duas sequências diferentes que têm o mesmo conjunto de imagem. Tá legal? Tá certo? Beleza? Então, por isso que normalmente quando eu falo de sequência... O mesmo ou a mesma questão? Não, o mesmo. O mesmo conjunto de imagem. Não, o x3 é 1. Aqui é 1. A imagem é o O conjunto de imagem eu não vi o menos 1 lá de cima. É só um menos 1. Certo? Beleza? Tá? Tranquilo? Então, por isso, inclusive, normalmente em matemática, quando a gente usa, nesse contexto aqui de funções, de conjuntos, quando a gente usa uma notação entre parênteses, certo? Essa notação entre parênteses se refere a alguma estrutura de dupla ordenada. Digamos assim, vetor, beleza? Par ordenado, trio ordenado, tranquilo? Certo? E quando eu uso parênteses, significa que eu estou falando de conjunto. O conjunto é uma estrutura não ordenada, um conjunto completamente definido pelos seus elementos. Hã? Desculpa, chave, o que eu falei? Chave. Certo? Beleza? Ou seja, em teoria de conjuntos, a gente considera, né, que um conjunto é completamente definido pelos seus elementos. Concorda? O conjunto não tem nenhum atributo a mais que os seus elementos. Tá beleza? Certo? Então, se eu representar, então por isso que eu uso essa notação com parênteses, eu posso usar isso aqui, ó. Tranquilo? Certo? Então, isso é uma forma também de representar essa sequência como função, porque eu estou representando ela termo a termo. Então, isso é uma maneira de dizer que esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o x3, esse aqui é o x4, tranquilo? Então, é considerar, isso aqui é a representação da imagem da função termo a termo. Tranquilo? Então, é uma representação da própria função, porque eu estou dizendo quem pertence à imagem e, além disso, estou dizendo quem é a imagem de quem. Concorda? Tá? Beleza? Então, se eu escrever isso aqui, são objetos matemáticos diferentes. Beleza? Porque são duas sequências diferentes, entendendo isso aqui como função. Né? Então, o que define uma função? Domínio contra domínio e a lei de associação. Então, aqui essas duas, elas têm leis de associações diferentes. Beleza? Por quê? Porque o x3 de uma é diferente do x3 da outra. Ok? Certo? Agora, se eu escrever isso aqui como conjunto, então isso aqui é igual a isso. Certo? Isso aqui é igual a isso e ambos são iguais ao conjunto menos 1, 1. Tá legal? Porque quando eu penso em conjunto, eu desconsidero a ordem. Não importa a ordem. Escrever menos 1, 1 e escrever 1 menos 1 é a mesma coisa.
forma. Beleza? Tranquilo? Isso aí é a mesma coisa, é o mesmo conjunto. Agora, se eu escrevesse o par ordenado menos 1 e o par ordenado 1 menos 1, não é a mesma coisa. Aqui é a mesma situação. Tá legal? Então, essa notação aqui se refere à sequência como função. E essa notação aqui se refere ao conjunto imagem daquela sequência. Tá claro isso? Certo? Beleza? Por isso que se usa, a gente quando fala de sequência, usa essa notação aqui. Tá? Quando a gente usa essa notação aqui, aí com um índicezinho aqui também, n pertencente a n, querendo dizer que esse n é qualquer número natural. Quando a gente usa essa notação aqui, é uma forma abreviada de falar isso aqui. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Doutor, Fala. você definiu, você falou que a sequência é uma função que sempre vai levar de dos naturais em algum lugar. Né? Então, quando você falou das matrizes, vetores, é por conta do mínimo. Tá? Por exemplo, uma sequência de vetores é uma função de n e R2. Beleza? Tranquilo? Tá legal? Então, outra observação nesse sentido, a palavra sequência também em análise, ela também sempre se refere a coisas infinitas, no sentido que ela tem uma quantidade infinita de termos, certo? A imagem dela, por isso que eu perguntei, que ponto você está falando? A imagem pode até ser um conjunto finito, beleza? Mas ela tem uma quantidade infinita de termos. É isso aqui, é uma coisa dessa forma. O xn com n pertencente a n, tranquilo? Infinito é numerado. Mas é uma quantidade infinita de termos. Quer dizer que o domínio é sempre n. Beleza? A imagem pode até não ser, mas o domínio é sempre n. Tá legal? Curioso é que o que incentiva a definição de função é exatamente o que vocês têm sucesso. Como assim? Que incentiva como? A definição formal de função, ela vem de todas as consequências dos estudos de sequência de série. Além de Leibniz e Newton, assim, depois disso, se constrói a definição de função para poder dar conta do que acontecia com sequências de série. E a definição de sequência agora é que ela é uma função. Isso eu sei direito. Não, Essa coisa histórica. Não, eu estou só achando curioso, porque assim, agora eu estou pensando nessa vibe também, então eu estou falando, por que ela é isso agora? Eu vou ter que depois porque a função, de novo, a definição de função ela é o que é. A definição não é pior, né? A definição é para compor tudo que ele precisa fazer um uso. E aí, uma das coisas que se fazia muito era o cálculo infinitesimal e tal, para comportar o cálculo infinitesimal. E aí as séries de sequências davam suporte a outras coisas, inclusive de cunho mecânico e físico e calor, essas coisas todas, é que a função ganhou a definição que ganhou. Aí agora eu estou vendo que para definir sequência você diz que é uma função. Porque então, essa definição atual de função unifica tudo isso. É uma definição que é por isso que ela é abstrata, né? Porque ela está unificando um único nome de objeto matemático só por contextos diferentes. Sim. Então, outra coisa. Isso que eu estava falando. Uma sequência, então, é sempre uma coisa que tem uma quantidade infinita de termos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo os termos da sequência, eu estou me referindo ao domínio. Quer dizer que ela tem um domínio infinito e enumerável. O domínio é n, uma sequência. Tranquilo? Beleza? Às vezes, na educação básica, a gente fala de sequências finitas.
né? Quais são os tipos de sequências que aparecem na educação básica? PA e PG. Eu não sei porquê. Também, primeiro, duas coisas que eu não vejo muito porquê. Primeiro, eu não sei por que chamar de outro nome. O termo progressão, por mim, não seria usado. Assim, eu chamaria tudo de sequência. Tá? E depois, eu não vejo motivo nenhum para falar só de PA e PG na educação básica. PA e PG são tipos particulares de sequências que têm propriedades interessantes, mas tem outros tipos de sequência que também poderiam ser discutidos na educação básica. Tranquilo? Certo? Fibonacci. Fibonacci, por exemplo. Né? Fibonacci é uma bacana. Né? É discutido na educação básica, Fibonacci? Só no início de didática aparece Curiosidade. Aí você relaciona o filme. É mesmo? Tá. Tá pegando aqui. Então, Fibonacci é um exemplo, certo? Beleza? Isso aqui também poderia ser discutido, essa sequência, por exemplo, 1 sobre n, né? Pode apagar aqui. Então, isso aí também poderia ser discutido na educação básica. Tá legal? Certo? Então veja bem, não é que eu estou falando que você não tem que estudar aquilo que se chama PA e PG, tá? Mas eu acho que é ruim estudar só esse exemplo de sequência e dar um nome especial a isso. Entendeu? Eu acho que por que não usar o nome sequência logo? Eu acho que é um nome que seria tranquilo para os alunos do ensino médio aceitarem esse nome. Não sei por que inventar um outro nome. Além disso, quando você restringe a discussão de sequência a PA e PG, eu acho que isso causa uma impressão que é muito ruim. Que todas as sequências têm que ter uma lei algébrica de formação. E eu posso, uma sequência, como a definição está dizendo, é qualquer coisa, qualquer função de n em R. Então eu posso ter uma sequência tipo assim, 1, 2, raiz de 5, pi, 3 meios. Não precisa ter uma fórmula, não precisa ter uma lei de formação. Tá? Então, essa coisa de restringir a discussão de sequência a PA e PG é mais uma tentativa de encaretamento, né? Assim, de ter só coisas regulares, bem comportadas. Gente, estudar coisas loucas também, assim, né? Beleza? Eu acho que é passar essa ideia de que eu já falei várias vezes, passar a ideia de que em matemática a regularidade não é dominante. O que é dominante é a irregularidade. A regularidade é uma aberração. É um caso muito particular. Tranquilo? Certo? Algum comentário sobre isso? Alguém já tem alguma experiência, já fez alguma experiência nesse sentido? Tá. Não, mas isso aí que você está falando aí, é algo que não diga isso assim, né? Eu acredito que quando você vai dar a computação com o número, você pede para eles a calculadora. Divide por 2, não foi? Então divide por 4, não foi? Está acontecendo isso no número. Mas não se chama isso de sequência. Ou seja, não tem. Não unifica uma coisa só, entendeu? Na verdade, ele só fica vendo a propriedade dele da fração por número. Então, o que eu estou criticando é que parece que progressão é uma coisa e isso que o Fábio está falando é outra, entendeu? Tem uma situação que às vezes acontece no segundo segmento, é a situação que a chave não viu como função, mas viu como operação. De soma, de multiplicação. Os alunos, eles associam a progressão aritmética à soma. E a PG a multiplicação, não está no ponto de multiplicação. Pois é. Então, Essa questão de sequência
isso. Eu vi meu TCC em cima do pensamento logético. Eu tenho muita questão assim, desde o sexto ano, de começar com sequência, os alunos tentando perceber algum padrão e tal. E conforme os anos fossem avançando, o ideal era que isso fosse sendo estudado. Aí eu vendo hoje em sala de aula, eu vejo que isso cai naquele mesmo caso, por exemplo, de números irracionais. Porque por mais que a gente, que seria o ideal, né, que tenha diversas pesquisas em cima dizendo que é o ideal, nem no livro que eu tenho lá, eu estudo de sequência. Isso, aí você só vai ver, por exemplo, conversões aritmética e geométrica. Lá no ensino médio, depois que é uma função. Então, assim, em vez de você estimular o aluno a ter sequência, para ele começar a formar na cabeça dele que existe uma informação, existe um padrão, uma pessoa com alguma coisa, isso a gente não vê tanto, né? Aí o cara vê função, para a definição meio que junta outras vezes, aí tu vê só essas duas progressões depois. Aí acaba que não faz sentido, né? Não relaciona uma coisa com a outra. Então, aí, esse negócio de padrão também é delicado, tá? Porque essa questão do aluno perceber padrões é uma coisa importante. Mas é importante também, isso que eu estava falando, perceber que nem tudo tem padrão, entendeu? Então, por exemplo, quando alguns anos atrás, agora eu nem sei como é que tá, mas eu já, olhando alguns livros, eu percebi que tinha um pouco uma mania daquele negócio, eu conheço qual é o próximo, sabe? Beleza? E eu já vi, juro por Deus, qual é o problema. Eu já vi exercício que tinha assim, tinha uma suposta sequência que era tipo assim, 2, 6, qual é o próximo? Dois elementos. Não, podia ter 20 elementos, você não pode. O próximo pode ser qualquer coisa, entendeu? Tipo assim, então, qual é a crítica que eu acho? E aí no gabarito tinha uma resposta única, entendeu? Eu posso falar 2, 6, qual é o próximo? 5 milhões. Qual é o problema de eu falar isso, entendeu? Então, ou menos 15. Acho que o grande problema é esse. Tratar também questões de matemática de forma fechada. Exatamente. Se você bota 2, 6, qual é o próximo e deixa o cara botar si e tal. Isso. Não, você pode falar, invente um padrão. Mas você não pode falar que tem um único padrão e quer que o aluno adivinhe qual é aquele padrão. Entendeu? Isso tem também com números e com formas geométricas, né? Um triângulo, um risco, depois você tem um dois. Psicotécnico, pois é. Exatamente. Na minha opinião, essa prova de psicotécnico, ela mede não quem é mais inteligente, quem é mais babaca e quem é menos babaca. Quem é mais... Essa prova de mede quem é mais careta e quem é menos careta. Pois é, não, mas você passou porque você sabia o que eles queriam que respondesse. Então é quem mais esperto também nesse sentido. Gostei mais dessa resposta, né? Não, mas é isso também, você responde, você sabe para a resposta esperada. Mas assim, as coisas em matemática não precisam ter um padrão. Tudo bem, reconhecer padrões é uma habilidade que eu não estou dizendo que não é. Porque muitas coisas em matemática são construídas a partir do reconhecimento do padrão. Entendeu? O problema é considerar errado quem identifica um outro tipo de padrão, ou quem inventa uma outra coisa. Entendeu? Então poderia até ter uma questão desse tipo, invente um padrão e aí pedir para o aluno, desde o Fundamental 1, por exemplo, pedir para o aluno explicar como ele pensou naquele padrão. Entendeu? Deixar aberto. E não querer rotular todo mundo numa única coisa, né? Certo? Enquadrar todo mundo numa única coisa. Beleza? Certo? Não sei se ainda tem isso muito em livro didático, esse tipo de exercício. Hã? Não tem? Tem ou não tem? Poucos. Tá. Eu acho que não é pouco, não. Depende da didática. Na verdade, tem muito essa busca pelo padrão. Lembra como se liga com número. Enfim. Então o problema é que é o gabarito, né? Então esse livro do professor tem um gabarito desse negócio. Entendeu? Então, acho que o grande problema é esse. Busca de padrão, fazer conjectura é o que a matemática faz. Sim. Né?
Mas o problema é você incentivar o cara a fazer, não ficar preso com uma resposta que poxa, seria negativa, né? Então, reconhecer padrões já é importante, mas entender que nem tudo tem padrão também é importante, e entender que as coisas que têm padrão são as exceções, e não a maioria das coisas, né? Como eu já falei, eu acho que isso tem um fundamento ideológico, de querer que tudo seja regrado, né? Assim, beleza? Mas enfim, continuando. Então essa que está escrito aí no quadro. Como eu falei agora, quando a gente fala de sequências, uma coisa importante, assim, uma coisa legal da gente discutir sobre sequência é a ideia de limite, sobre a qual a gente vai falar muito nessa parte final do curso agora, beleza? Certo? Então a ideia de limite, assim, começando de uma forma muito intuitiva, tem a ver com pensar da onde isso está se aproximando, né? Assim, certo? Eu vou falar essa ideia e depois vou desconstruir ela, mas vamos pensar por meio dela por enquanto, tranquilo? Então, da onde isso está se aproximando, e quando eu falo de sequência, eu vou sempre pensar em N tender a infinito. Não que eu não pudesse pensar em outras situações, mas que essa é a mais interessante nesse caso, tranquilo? Então, N tendendo a infinito significa, como a gente já falou quando a gente discutiu a ideia de infinito, infinito não é um número, tá certo? Então, quando eu falo que N tende a infinito, o que eu quero dizer é que N fica tão grande quanto se queira, tranquilo? Ele não para em algum lugar, ele fica arbitrariamente grande, beleza? Certo? Então, quando N vai ficando arbitrariamente grande, esse valor aqui vai se aproximando de quanto? Zero, concorda? Então, conforme eu vou fazendo N ficar cada vez maior, isso aqui fica cada vez mais próximo de zero. Tá legal? Beleza? Então, eu expresso isso dizendo que isso aqui tende a zero. Concorda? Beleza? Bom, vou botar outro exemplo aqui. Isso aqui, quando N fica arbitrariamente grande, isso aqui se aproxima de quanto? 1. Todo mundo consegue perceber? Porque aqui eu tenho N sobre N mais 1. Então eu tenho uma fração na qual a diferença entre o numerador e o denominador é 1. Certo? Beleza? Quanto maior é o valor desse N aqui, mais desprezível vai ficando esse 1. Tranquilo? Então se eu substituo aqui N igual a 2, eu tenho 2 terços, por exemplo. Beleza? Certo? Que é uma fração que não está nem tão próxima de 1. Mas se eu coloco N igual a 1000, eu tenho 1000 sobre 1001, que é uma fração muito próxima de 1. Tá? Então, quanto maior é o N, mais desprezível em relação ao N isso aqui fica. Esse 1 fica. Beleza? Alguma comentário sobre isso? E se for N mais 1 sobre N é a mesma coisa? É a mesma coisa. Se for N mais 1 sobre N é a mesma coisa. Se for N mais A sobre N mais B é a mesma coisa. Beleza? Certo? Porque mesmo se eu colocar, pegando essa pergunta a pergunta da Paula, se for N mais 1 sobre N é a mesma coisa. Tranquilo? Certo? Mas se eu colocar, em vez de N mais 1, N mais 1 bilhão, isso aí tende para quanto? Tende para 1. Mais lentamente, digamos assim. Certo? Por quê? Porque eu tenho que lembrar que é com N tendendo a infinito. Tranquilo? Certo? Então, esse 1 milhão, se eu botar N, por exemplo, igual a 1000, ele ainda não é desprezível. Mas, como N está crescendo ilimitadamente, alguma hora ele vai ficar desprezível. Certo? Quando N for igual a 1 trilhão, esse 1 milhão é desprezível em 1 trilhão. Concorda? Beleza? Mais ou menos como o leilão do pré-sal, né? Tipo
Tipo assim, o preço que ele será vendido é desprezível em relação ao lucro que ele vai gerar em algum momento. E é o que ele vale. Então, se eu chegar aqui, que eu tenho 1 milhão, se eu colocar N igual a 10 elevado a qualquer 100, esse 1 milhão é desprezível perto de 10 elevado a 100. Então é como se eu tivesse uma fração cujo numerador está muito próximo do denominador. Tá. Eu poderia pegar o numerador e dividir os dois termos do denominador, né? Ficaria 1 sobre 1 mais 1 milhão sobre N. Isso. Outra maneira de perceber isso, exatamente o que o Rodrigo falou, aqui em vez de 1 milhão, como eu falei, eu poderia ter uma constante qualquer aqui e uma constante qualquer aqui, concorda? Seja qual for essa constante, com a N grande, em algum momento ela vai ficar desprezível. Tá? Então, uma outra maneira de perceber isso é dividir em cima e embaixo por N, ou seja, multiplicar por 1 sobre N. Então eu vou ter 1 mais A sobre N sobre 1 mais B sobre N, concorda? Aí quando N tende a infinito, isso aqui tende a 0, isso aqui tende a 0, então isso aqui vai tender a 1. Certo? Esse A e B são constantes, obviamente que estão parados, ou seja, que não dependem de N. Tá legal? Certo? Tranquilo? Mais um, vou colocar aqui. Se a gente tiver xn igual a 2n sobre n mais 1, isso aí tende a quanto? 2. Certo? Posso, para olhar isso, pode fazer o que o Rodrigo sugeriu. Eu divido em cima e embaixo por n, ou seja, multiplico por 1 sobre n, então eu vou ter 2, 1 mais 1 sobre n. Quando n tende a infinito, isso aqui tende para 2. Tá? Beleza? Tranquilo? De forma mais geral, quando eu tenho uma razão entre duas expressões polinomiais de mesmo grau, isso vai tender, quando n tende a infinito, para o quociente dos termos de maior grau. Beleza? Se eu tenho A, n elevado a k, em cima, sobre B, n elevado a k, então isso vai tender a para A sobre B, por esse argumento aqui. Ok? Certo? Bom, algum comentário? Bom, agora, o que eu falei que a gente vai, que eu falei que é desconstruir, porque eu estou usando um termo, que eu estou falando assim, por exemplo, isso aqui fica cada vez mais próximo do zero. Tranquilo? Certo? E na verdade, eu quero agora escrever a definição formal, que vocês conhecem, né? Já devem ter visto essa definição formal alguma vez. Essa definição formal, ela quer capturar essa ideia. Ela quer capturar a ideia de dizer que isso aqui tende a zero, ou isso aqui se aproxima, isso aqui converge para zero. Tranquilo? Tá? Mas essa ideia que eu quero capturar não é só dizer que isso aqui fica cada vez mais perto de zero. Concorda? Porque repara só, isso aqui também fica cada vez mais perto de menos 5, não é isso? Beleza? No sentido de que a distância entre esses termos aqui e menos 5 não está ficando cada vez menor? Tá? Esses termos aí é tipo 1, meio, 1 terço, 1 quarto. Eu quero ver para onde isso aí vai tender. Beleza? Certo? Tranquilo? Mas só dizer que ele vai ficar cada vez mais perto não expressa a ideia que eu quero dizer com convergência. Concorda? Então, convergência não é só ficar cada vez mais perto, é ficar arbitrariamente perto. Tranquilo? O que significa ficar arbitrariamente perto? Significa o seguinte, ou, em outras palavras, tão perto quanto se queira, né? Pode apagar esse lado aqui. Quem? O livro da Tatiana fala assim, um período chamado arco de redução, que é quando você começa a
Tá. Isso agora já dá a chabu, né? Imagina 2, 7 e 7 Pode apagar? Pode. Olha só, então, você também é assessora, ela tem 2 assessoras. Olha só, então, vamos colocar aqui, qual é a situação? Vou colocar aqui o 0, vou colocar um bem grande aqui para a gente conseguir desenhar, beleza? Então, esses termos dessa sequência, outra coisa. Esse preto é da Sufi. Tá. Olha só. Esse aqui é o vermelho. Olha só. Então, esses termos dessa sequência, eles estão aqui, pulando por aí, beleza? Certo? Então, o primeiro é o próprio 1, aí depois eu vou ter o segundo. Não escreve. Mas aí já diz o irmão. Beleza, esse aqui tá bom. Meio, beleza? Faz assim, daqui a pouco. Olha só, deixa em pé. Ó, esse aqui é o meio, concorda? Aí depois vai ser 1/3, que é mais ou menos aqui, 1/4. Não, já tá bom, ó, beleza? Aí os termos da sequência estão aqui, concorda? Tá? O que eu quero dizer é que esses termos ficam arbitrariamente próximos de 0. O que significa dizer arbitrariamente próximos de 0? Significa dizer o seguinte: se eu escolher uma distância em torno do 0, uma distância do 0, em algum momento, os termos dessa sequência, em algum momento, quer dizer, para algum n, certo? Os termos dessa sequência vão ultrapassar essa distância, ou seja, ficar com uma distância menor do que aquela. Tá legal? Certo? Então, alguém fala uma distância do 0. Não. Um número. 1 milésimo, pronto. 1 sobre pi. Ah, não, vamos falar 1 milésimo. 1 sobre pi, isso aí também serviria, qualquer um. Beleza? Tá, 1 sobre pi então. 1 sobre pi. Então, 1 sobre π é uma distância. Será que agora tem o vermelho? Então, 1 sobre π em torno do 0, esse 1 sobre π é uma distância em torno do 0, beleza? Esse 1 sobre π é uma distância em torno do 0. Onde que essa distância vai bater aqui? Aqui entre o 3 e o 4, entre 1/3 e o 4, porque aqui está entre 3 e 4, então é uma coisa que está por aqui. Essa distância aqui é 1 sobre π. Como é uma distância, eu vou colocar dos dois lados. Nesse caso particular, não tem nada para o lado de cá, só vai ter para o lado de lá. Mas quando eu estou falando de distância, pode ser distância tanto para um lado como para o outro. Em outros exemplos, pode ter dos dois lados, beleza? Então, essa distância aqui é 1 sobre π para cá e 1 sobre π para cá, concorda? Beleza? Dependendo do problema, a gente vai considerar do lado de lá. Considerando o problema. O caso geral, eu tenho que considerar dos dois lados. Pode ter problemas que eu tenha só de um lado e só do outro dos dois. Mas aí, quando fala do caso geral, é porque tu já sabe onde tu quer chegar. Mas a gente aqui, aluno, deveria saber onde tu quer chegar? Deveria, depende do sentido desse deveria. O caso geral é porque eu estou falando de um caso que contemple qualquer sequência. Essa sequência tem uma propriedade particular, que ela fica toda no lado de cá. Mas o caso geral é uma sequência qualquer,
pode ter de um lado ou do outro, ou dos dois. Por exemplo, se em vez de 1 sobre n, eu tivesse pegado isso aqui, xn igual a 1, a menos 1 elevado a d, menos 1 elevado a n sobre n, ela estaria pulando dos dois lados. Essa sequência seria o quê? Seria menos 1, meio, menos 1/3, 1/4, então ela teria pulando dos dois lados. Aí eu teria que pegar dos dois lados. Beleza? Certo? Então, teriam termos que estariam aqui também. Depois a gente pode até fazer um desenho para essa aí. Tá? Então, eu acho que na verdade é isso que eu falou antes, assim, para capturar o espírito que você vai ter função, vai ter sequência, vai estar fazendo dois lados, é preciso considerar a distância modular, assim, Isso, dos dois lados. para capturar o que você faz. O que acontece? Eu acho que não é isso. Mas eu quero ver onde ele vai chegar. Tá, então a gente pode fazer qualquer disso, vocês preferem? Hã? Sempre. Então, hã? Mais interessante. Se fosse com aquela ali, deixa eu só fazer. Então, os termos dessa sequência aqui, quem são? Beleza? Certo? Os termos dessa sequência são esses caras aí, concorda? Menos 1 elevado a n sobre n. Então eu tenho menos 1, que eu não desenhei, que está por lá de cá. Depois eu tenho meio, menos 1/3, 1/4. Aí depois o próximo que eu vou ter é menos 1/5, certo? Esse menos 1/5 estaria, eu já perdi a escala completamente, mas ele estaria mais ou menos aqui, concorda? Beleza? Esse desenho está todo fora de escala, mas o que importa é que os termos estão oscilando. Então, como nesse exemplo eles estão oscilando, esse exemplo mostra que eu tenho que pegar dos dois lados essa distância. Por quê? Porque o que me interessa observar é o quão próximo os termos da sequência estão do ponto zero, no caso, que é o ponto para o qual ela está convergindo. Certo? Beleza? Então, se eu olho para esse 1 sobre π, que foi a distância que a Maria Helena sugeriu, eu estou colocando um raio 1 sobre π em torno do zero. Então, ou seja, a direita do zero e a esquerda do zero. Então, o que eu observo? Então, isso forma uma região, né, uma distância em torno do zero. Concorda? Então, o que eu observo? A partir de um certo termo, todos os termos da sequência entram nessa região. Concorda? Qual é esse termo a partir do qual todos entram? 4. Concorda? A partir do n igual a 4, ó, o n igual a 4 é 1/4. O n igual a 5 é o quê? Menos 1/5. O n igual a 6 é o quê? 1/6. Então, a partir do n igual a 4, todos vão estar aqui dentro. Tá beleza? Certo? Então eu tenho... Eu vou chamar esse quadro de N0. Tá legal? Então, a partir do N0 igual a 4, todo mundo vai estar essa distância aqui. Tá legal? Beleza? Então eu vou ter a distância entre xn e 0, vou estar escrevendo assim. A distância entre xn e 0 vai ser menor do que 1 sobre π para todo n maior ou igual a 4. Alguma dúvida nisso? Certo? Tá beleza? Tá? Bola.
Bola do quê? A bola do quê? Mas isso aqui é R. Não, mas faz sentido fazer agora. Não, fazer não A faz. R2 só, né? R2. Mas o nome disso aí é bola. Não faz sentido fazer agora. Não, porque o que está fora do R, né? Certo? Então, tá beleza isso aqui? Certo? Então, isso que eu quero dizer com estar arbitrariamente perto. Tá legal? Tranquilo? Agora, esse arbitrariamente, o que acontece? Não é só, a Maria Helena escolheu essa distância, certo? Mas não é só para essa distância, é para qualquer distância. Tá tranquilo? Beleza? Essa distância aí em análise, qual o nome que ela recebe? Nosso famoso epsilon. Essa letra aí, não sei quem, alguém resolveu usar essa letra e desde então ela virou um símbolo para falar de distâncias pequenas, né, que a gente usa universalmente em matemática, mas poderia ser qualquer outra letra, né? Beleza? Certo? Esse negócio de dar o nome das pessoas aos teoremas em matemática é igual. Não, é igual tipo assim, dar o nome de santo para a cidade, né? Quando os portugueses estavam colonizando a São não sei o quê, como se tivesse aquele santo tivesse algum papel naquela região, né? Esses nomes de teorema não é mais a mesma coisa. Que é referenciar alguém que muitas vezes não teve nenhum papel naquela descoberta. Mas enfim. Tá beleza isso aqui? Tá? Então o que é importante entender? Que quando eu falo arbitrariamente perto, não é para uma única distância escolhida. Isso tem que funcionar para qualquer distância. Tranquilo? Tá? Então, a menor que eu quero. Então posso apagar essa parte só daqui, assim? Tá. Só essa parte aqui, pode? Beleza? Então agora, a Maria Helena sugeriu 1 sobre π. Aí a Danúbia tinha falado quanto? 1 milésimo. 1 sobre 1000. Certo? Então pode escrever assim. Beleza? Tranquilo? Então agora eu peguei essa distância e diminuí. Não vou nem desenhar aqui que eu não vou conseguir, obviamente, mas eu diminuí, concorda? Beleza? Mas um desenho análogo a esse, vocês concordam que continua valendo? Só que não vai valer para esse mesmo N0. Qual é o papel desse N0? É dizer, é marcar um lugar a partir do qual todo mundo vai ficar a uma distância do zero que é menor do que essa que eu fixei. Então, no caso desse epsilon, qual vai ser o N0 que vai funcionar para esse epsilon? 1001, concorda? Beleza? Porque a partir do x 1001, quem é o x 1001? É 1 sobre 1001, concorda? Aliás, menos 1 sobre 1001, concorda? A distância entre menos 1 sobre 1001 e 0 é menor do que 1 milésimo. Tá legal? Beleza? E para qualquer n, para todo n que eu pegar maior ou igual que 1001, a distância entre aquele xn e 0 também vai ser menor do que esse epsilon aqui. Tá legal? Beleza? Tá? Tranquilo? Então é isso que quer dizer arbitrariamente perto. Agora suponha que eu pegue outro epsilon. Tá? Eu escolho outro, é menor ainda. Não vai ser, eu vou ter que aumentar esse N0, mas vai ter algum N0 que vai funcionar para aquele epsilon. Certo? Tá, então posso apagar isso aqui.
maior ou N, Isso. Pode apagar? Pode. Esse N0, essa marcação do N0, é o que o delta faz? Exatamente, é o que o delta faz. Perfeito. Vocês entenderam a pergunta da Paula? Esse N0 é o que o delta faz. Então daqui a pouco, semana que vem, a gente vai falar de limites de funções. Semana que vem tem aula, né? Dia 20 é daqui a 2 semanas. Então, a gente vai falar de limites de funções, é exatamente isso, né? O N0 é o que o delta faz, certo? Então, vamos escrever aqui a nossa famosa definição de limite. Então, olha só, a gente vai dizer que a sequência converge a um certo número A pertencente a R, beleza? Tranquilo? Se acontecer esse A aqui, tem dois A's aqui, esse A é preposição, tá? E esse A aqui é número real, beleza? Então, a gente dizer que a sequência converge para o número real A, no exemplo que eu acabei de apagar aqui, esse A é o zero. Certo? Mas pode ser um número real A qualquer. Então, a ideia de convergir para esse número real A é a ideia que é a seguinte: eu vou considerar que a sequência converge para esse número real A se os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos daquele número, para isso tomando um N0 suficientemente grande. Entenderam o papel semântico das palavras arbitrariamente suficiente? Aí que eu vou juntar com o delta que a Paula falou. Que ele tem esse papel, o delta é o suficientemente. Tá? Então nessa frase, essa frase é importante escrever, né? Assim, guardar, porque ela é a descrição verbal dessa definição. Eu vou dizer que os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos de A, tomando-se para isso N0 suficientemente grande, que foi o que apareceu ali. Né? Eu peguei o arbitrariamente, onde é que ele aparece naquele exemplo? Aparece na minha escolha. Né? Arbitrariamente quer dizer que eu posso escolher qualquer um. Então eu escolhi 1 sobre π, depois eu escolhi 1 milésimo e assim por diante. Então para cada distância daquela eu vou ter um N0 suficientemente grande, que quer dizer que pode ser que aquele N0 não sirva, mas eu escolho outro maior, algum momento vai servir. Então aí é o suficientemente grande o suficiente para servir, beleza? Certo? Então como é que eu escrevo isso simbolicamente? Eu vou escrever para todo epsilon maior do que 0. Então esse para todo expressa essa arbitrariedade. Ou seja, para todo é arbitrário, qualquer um, né? Beleza? Então para todo epsilon existe N0 pertencente a N, beleza? Tal que N maior ou igual que N0 implica distância, XNA, fala. Não, a gente está trabalha pra gente ter uma linguagem conceito. A gente acaba aprendendo
Exatamente. Ouviram o que ela falou? Acho que é importante. Todo mundo ouviu o que a Maria Helena falou? Que numa aula convencional de análise, essa aula começaria com o professor chegando e escrevendo isso aqui. Certo? Então, você até consegue entender alguma hora, mas é um processo de sofrimento. Então, a ideia aqui é que não seja um processo de sofrimento. Você é da nova geração. Não. Não, mas muitos professores que fazem isso. Estou generalizando. Não, Maria Guerra. De análise. Não. Maria Guerra foi minha professora. Não, eu acho que nas duas eu entendi. De análise 2 foi quem? Quando eu fiz com ela, não, de análise 2 foi com foi dos meus professores. Só que Antônio Roberto de análise 1 e Maria Guerra de análise 2. Então, mais alguém tem uma lembrança de quando viu essa definição? Eu estudei sequência, graduação, do curso de análise e nunca associei sequência com funções. Aí depois que eu fui estudar, que eu fui fazer um trabalho pro mestrado, é que eu fui, mas sequência é uma função. Aí tinha clareado tudo na graduação se eu tivesse entendido. Mas a gente vê isso outro de análise, é bem cálculo, tá? Não, em cálculo já. Aí quando chega a análise, o cara já sabe, segue o baile, entendeu? É uma equivalência de limite esse negócio, né? Depois sequência de limite, aí o pessoal vai estudando. Ele já veio em cálculo. Vou seguir aqui, vou escrever porque já sabe. O mundo já sabe, né? Mas ó, vou falar uma coisa pro Fernando, caso. Roberto, assim como ele foi no ele foi dono do professor, certo? Mas isso é um ciclo. A gente fala o que a gente aprendeu. A gente tenta, por exemplo, eu tô tentando sair da casinha há muito tempo, mas eu aprendi desse jeito também. Desse jeito que as pessoas estão falando que é mais sofrido. Eu aprendi assim, provavelmente eu também faço isso com meus alunos, por mais que eu tente fazer diferente, porque é um ciclo. Eles devem tentando quebrar esse ciclo. Olha, acho que essa é a frase que eu faço uma hora de não sei que hora que é, mas alguma hora tem que romper. A gente está tentando quebrar esse ciclo. Na verdade, quando eu vou para a sala de aula, eu já vou com a intenção de que tem que fazer diferente para os meus alunos. Então eu penso como eu aprendi o conceito e como eu poderia ensinar diferente, né, para fazer sentido para ele. Se não fez para mim, por que eu vou repetir a mesma frase? Mas tem gente que faz meio por vingança, né? Tem isso que a pessoa... Não, isso daí é difícil. Porque agora que você já entendeu, você pensar de uma maneira que faz sentido para quem nunca viu e você não consegue mais se colocar no lugar, você entende. Esse que é a grande... Esse que eu lembro como eu aprendi. Mas eu acho que essa é a diferença dessa disciplina. Eu fiz uma análise assim, super fofinha, tarará, fiz com a Isabel, na UFM, tá? Mas mesmo assim não era tão próximo da sala de aula como aqui, não conversava tanto com a educação básica como aqui. Não, mas isso que o Roberto falou, eu acho que a gente tem que fazer um exercício de usar esse entendimento para, por um lado, é um exercício que é assim, por um lado, você captar quais são as ideias daquele conceito que são potencialmente delicadas e, por outro lado, um exercício de empatia, né, que é se colocar no lugar do aluno. Entendeu? Eu falo que isso, na verdade, a grande dificuldade do professor, porque saber matemática é ensinar que determina se você tem professor. E parte desse exercício de empatia é aquele proibido falar que alguma coisa é fácil. Então, o limite, peraí, rapidinho. O quê? Se eu falar que é fácil, eu vou estar deixando o pessoal ter dificuldade na... Difícil também, se eu falar que é difícil, o pessoal desvia automaticamente. Isso é difícil? Então, pois é. Distribuição ruim. Dizer que é fácil, eu acho falar que é fácil mais grave que falar que é difícil. Mas eu tenho razão. Se vocês derem exemplos, eu gosto de falar isso.
pensa, estuda, dá Então, porque assim, falar que é difícil é desestimular. Falar que é fácil é chamar um aluno burro. Entendeu? É isso, tem que entender isso. Entendeu? Falar que alguma coisa é fácil no lugar de professor é uma violência. É equivalente, assim, nas devidas proporções, a tipo o pai batendo no filho, que é no sentido que você está numa posição de poder e você usa aquela posição de poder para oprimir aquela pessoa. Entendeu? Mas a Bela falou ainda tem aí um grupo, né? Eu acho que é Segurança. Mas é que uma pessoa tem que se lá longe, né? Ele tem aquela figura, tá falando que ele faz. Aí ele tem que se colocar assim, se eu não quero ser fácil, é aquilo é inatingível, você nunca vai chegar naquele lugar. Né? Então, acho que é isso. Né? Beleza? Agora, o que a Maria Helena falou, a gente pode escrever N tendo infinito aqui, mas não precisa. Por quê? Porque como a gente está no contexto de sequência, sempre vai ser tendo infinito. Como eu falei, não é que eu não pudesse falar de outros números, não é interessante. Quando a gente falar do contexto mais amplo de sequência de limite de funções, eu vou voltar a falar disso, tá? Mas no caso aqui é sempre N tendo infinito. Tá legal? Certo? Se não fosse N tendo infinito, entraria o delta. Né? Porque como eu falei, aqui a expressão que eu não escrevi aí, mas acho que vamos escrever, está gravado, de qualquer forma que é. Isso aqui quer dizer que para todo epsilon, ou seja, sem falar para qualquer distância arbitrariamente pequena, eu consigo um N0 suficientemente grande. Certo? Se fosse limite de função, aquele delta quer dizer suficientemente próximo do ponto que eu estou me aproximando, entendeu? Beleza? Do ponto no qual o limite é calculado, certo? Mas quando falar de limite de função, eu vou falar disso semana que vem, tá? Beleza? Alguma dúvida? Fala. Sim, eu ia falar isso. É bom lembrar. Então, a forma de escrever isso aqui, né, na verdade, eu quis escrever primeiro dessa maneira porque eu estou usando essa notação de distância. Tranquilo? Então, o que eu estou falando aqui é distância porque eu quis escrever primeiro assim, beleza? Para dar bastante ênfase ao fato de que eu estou falando da distância entre a questão importante quando eu falo de convergência é a distância, beleza? Agora, no nosso caso, que a gente está falando de números reais, como é que eu exprimo essa distância? É um módulo da diferença, concorda? A distância é um módulo da diferença. Então eu posso escrever isso aqui da mesma forma como se módulo dizendo que é a maneira como a definição usualmente aparece. Tá certo? Beleza? Mas na verdade, como distância, seria um caso mais geral, que é o caso que é assim, espaços métricos. Né? Que a gente pode até falar daqui a pouco sobre isso. Mas o que é um espaço métrico? É um conjunto munido de uma distância. Tá legal? E pode ter outras formas de definir distância. Tem uma definição, uma ideia abstrata de distância. Tá legal? No nosso caso, a gente mede distância pelo modo da diferença. Tranquilo? Beleza? Mas eu posso escrever tanto assim como assim. Como é mesmo o Mine 2, para o caso? Como que a gente escreve isso? Mine 2 seria morfa. Entendeu? Mas seria a distância, o módulo vetorial. Entendeu? Raiz quadrada. Não é Rn, seria isso. Né? Seria a morfa. Beleza? Também pode escrever a metodética e a metodética? Também pode escrever. Beleza? Também é equivalente a isso aqui, concorda? Eu dizer que a distância entre xn e a é menor do que epsilon
é dizer que xn está entre A mais E, porque era aquele desenho que eu fiz antes, né? Que é tipo assim, eu tenho A aqui, então aqui eu vou colocar epsilon para um lado e epsilon para o outro. Então A mais epsilon é A menos epsilon. Certo? Beleza? Mas se eu falar de sequências em espaços métricos, então eu falei, por que eu coloquei distância? Porque a propriedade fundamental que eu preciso para falar de convergência é distância, certo? Convergência é uma propriedade que depende basicamente de distância, tranquilo? Quer dizer, na verdade eu posso até falar de convergência em topologias que não tem distância, mas já é uma coisa mais louca. Vamos com uma coisa um pouco assim, mais caretinha primeiro. Então, basicamente, que é importante para a gente começar a entender que convergência tem a ver com distância. Eu preciso de distância para falar de convergência, tá certo? Beleza? No nosso caso, eu meço a distância pelo modo da diferença. Se fosse no R2, seria a distância vetorial. Seria a raiz quadrada, que é a norma vetorial. Beleza? Certo? De forma mais geral, eu tenho uma definição abstrata de distância. E essa definição abstrata de distância é que eu uso para falar de espaços métricos. Então, um espaço métrico é um conjunto no qual eu tenho alguma noção de distância. Tá legal? Alguém lembra como é que define uma noção abstrata de distância? Depois eu vou voltar a falar disso. É igual que a gente falou, é mais uma vez um processo de abstração. Lembra que eu falei da ordem e tem uma definição geral de ordem? Lembra disso? A definição geral de ordem tem aquelas três propriedades: reflexiva, antissimétrica e transitiva. Aí eu até usei outros exemplos de ordem, que não são a nossa ordem convencional. Tá beleza? Lembram disso ou não? Sim. É a mesma coisa anel, eu não tenho só uma adição, beleza? Agora, alguém lembra das propriedades que definem uma distância, no caso abstrato? Hã? Ah. Espaços métricos. A distância para ele mesmo, vou escrever logo. Me animei. Pode apagar aqui. Então eu tenho um conjunto qualquer. Olha só aqui. Então eu vou definir uma distância no conjunto E, que é uma função de E do cartesiano E em R. Quer dizer que eu vou pegar dois elementos de E e medir a distância entre eles. E o que essa distância tem que satisfazer? Primeiro, o que o Bruno falou, distância de qualquer elemento a ele mesmo é zero, concorda? E na verdade é mais do que isso. Eu vou falar que a distância de x a y é zero, se e somente se acontece o quê? X igual a y, beleza? X para y é igual a distância de y. Isso também que é a simetria, mas uma coisa que é mais básica que isso. Eu posso escrever assim também, tá? Mas eu vou escrever assim, que a distância de x até y é sempre maior ou igual a zero. Na verdade, o certo seria esse primeiro e esse depois, tudo bem. Beleza? Que a distância de x é sempre maior, eu não posso ter distância negativa, beleza? E a distância entre dois pontos é zero, só se eles forem iguais. Eu não posso ter pontos diferentes que a distância é zero. Depois a outra, fala. Distância de x para y é igual a distância de x para y é igual a distância de y para x. Certo? Eu não posso ir daqui até lá e percorrer uma distância e voltar a percorrer outra distância. Né? Distância simétrica. Beleza? E tem mais uma que é super importante, que é famosíssima. Que é qual? Desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Certo? Beleza?
que a distância, como é que é a desigualdade triangular então? A distância de x para y, a distância de x para y, mais a distância de y para z, ela é o quê? Não, maior ou igual, que é a distância de x para z, certo? Beleza? Tranquilo que x e z estão aqui, então i direto de x para z é menor do que y, menor ou igual, né? Porque o y pode estar no meio do caminho. Beleza? Certo? Então, na verdade, qualquer coisa que satisfaça essas quatro propriedades eu chamo de uma distância ou uma métrica, tá? E um espaço métrico é um espaço no qual eu tenho uma distância. E aí tem métricas muito loucas, tá? Mas em qualquer lugar que tem uma métrica eu posso falar de convergência, certo? Beleza? Qualquer lugar mesmo? Não, isso é a definição. Sim, qualquer lugar mesmo. Quer um gráfico? Gráfico satisfaz. Sim, mas aí vão ter outras propriedades. E aí justamente acho que a gente vai começar a falar agora. Eu posso falar em Q, mas aí Q vai ter outras propriedades. Distância métrica. Distância métrica é a mesma coisa. Tá. Posso apagar aqui? Agora, outras definições. Vai ver agora. Olha só. Tá, então olha só. Olha só. Vou falar outras definições agora, tá? Então, uma subsequência, certo? O que é uma subsequência? Certo? Alguém falou aí que a imagem está contida na outra. Eu posso. Não é bem que a imagem está contida, tem que estar contida na mesma ordem. Entendeu? Beleza? É assim, que a. Mas que eu tô. Como é que é a definição? Uma subsequência é uma restrição da sequência a um subconjunto infinito de N. Tá legal? Certo? Beleza? Que então, como se fosse assim, um pedaço daquela sequência, mas um pedaço com infinitos termos. Então, eu posso pegar uma sequência e extrair daquela sequência só os termos pares, por exemplo. Tá legal? Ou só os termos pares, que eu digo aos termos cujos índices são pares. Tá legal? Tipo, o segundo, o quarto, o sexto, etc. Beleza? Tem que manter a ordem. Então, se eu pegar, por exemplo, a sequência 1 sobre n, que é 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Isso aqui, ó, meio, 1 quarto, 1 sexto, isso é uma subsequência disso. Tá legal?
Agora, isso aqui não é uma subsequência disso, concorda? Porque uma subsequência é uma restrição a um conjunto infinito de índices. Tá legal? Então aqui eu não tenho. Eu peguei o primeiro, terceiro e sétimo. Tá? Beleza? Então isso aqui não é uma subsequência. Tá? Não precisa ser os pares. Pode ser um conjunto, um subconjunto infinito que não tem uma lei de formação também. Tá? Mas por quê? Porque a subsequência em si ela é uma sequência. Isso aqui não é uma sequência de acordo com a minha definição. Porque na minha definição uma sequência tem infinitos índices, necessariamente. Então isso aqui não é uma sequência. Sequência aqui no contexto de análise é sempre infinita, tá? E você amarra isso na sua definição de sequência, que é super simples. É porque o domínio é N. Isso. E você tem que usar todo o domínio, já que é uma função. Exatamente. Então aqui, como eu estou pegando um subconjunto infinito de N, é uma coisa que está em disjunção com N. Então eu posso redefinir aquilo com o domínio N. Então ela vira uma sequência em si. Os primos. Os primos, por exemplo. Tá? Bom, outra definição. São as definições básicas que a gente precisa para começar a fazer os exercícios que vocês vão começar hoje e terminar amanhã. Outra definição é a definição de sequência monótona, tá? Beleza? Bom, então começa sempre com a mesma frase, tá? Que eu não vou repetir, que é aquela ali. Seja xn uma sequência de números reais. Tranquilo? Certo? Então, a ideia de monótona, certo? É uma sequência que está tudo tipo na mesma ordem. Ou seja, ou ela mantém a ordem do domínio ou ela inverte a ordem do domínio. Quando ela mantém a ordem do domínio, eu digo que ela é crescente, né? Essencialmente. E quando ela inverte a ordem, eu digo que ela é decrescente. Tranquilo? Uma coisa que fica oscilando não é monótona. Tipo aquela do exemplo que eu escrevi logo no começo. -1 elevado a n sobre n. Essa aí não é monótona. Beleza? Por quê? Porque a ordem dos termos não tem uma ordem única em relação à ordem dos índices. Ou ela tem que ter na mesma ordem dos índices ou na ordem inversa dos índices. Você não gosta de falar crescente ou decrescente? Por quê? Você não gosta de falar crescente ou decrescente? Como assim? Porque ela é crescente ou decrescente? Não, ou ela é crescente ou decrescente. Não, é porque decrescente parece que é igual. Não, eu vou falar isso. Tá. É porque monótono é o genérico. Entendi. Aí tem monótono crescente, monótono decrescente. Essa não é monótona. Entendeu? Ou constante. Alternada. Ou constante também é monótona. É alternada, qualquer coisa. Mas não é monótona. Certo? Olha só. Pode apagar qual que eu erro? Esse que toda a sequência tem uma subsequência. Não é convergente. Não. Toda sequência é uma subsequência monótona, verdade.
Isso. Toda sequência tem que ser sequência monótona. Toda sequência. Toda sequência limitada tem que ser sequência convergente. Esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass. A gente tem. Não, ele tem toda sequência monótona limitada é convergente. Esse não era o Bolzano-Weierstrass. Aquela que fica pulando lá, porque tem que ter essa sequência. Ah, tá, mas que se converge também. Isso. Não, tem que. Se é convergente, vai ser de qualquer forma, vai ter de qualquer forma. Ah, foi. Essa sim, deixa eu ver se tá. E ainda fica assim, qualquer uma tem. Você pode ser capaz de separar uma subsequência diferente. Então, isso a gente vai ver amanhã, que é muito legal. Mas olha só. Essa definição com a outra aí. Não, essa outra é definição. Esse item 3 e item 4 que eu escrevi são para noção dos outros. Não é porque eu não peguei a parte. Não, é porque tem sempre aquela frase inicial que é seja xn uma sequência de... Mas não tem nada a ver com a outra, não tem nada a ver com subsequência isso, tá? Então olha só. Uma sequência monótona não decrescente. Então esses termos aqui se referem à preservação da ordem. Tá legal? Beleza? Então eu chamo não decrescente, eu uso esse termo para dizer que ou ela fica constante ou ela cresce. Beleza? Certo? E crescente é quando ela é estritamente crescente. Então, por exemplo, essa sequência aqui, ó. Essa sequência aqui é crescente. Eu não estou escrevendo que vem para cá, faz de conta que ela continua crescendo. Beleza? Então isso aí é crescente. Se eu tenho uma sequência assim, ó. Essa aqui é não decrescente, concorda? É monótona não decrescente. Beleza? Porque ela ou cresce ou fica parada, mas ela nunca decresce. Então por isso que eu falo não decrescente, quer dizer que ela nunca decresce. Beleza? Tranquilo? Então uma tem um menor ou igual e a outra tem um menor estritamente. Tá legal? E as mesmas coisas que eu vou escrever aqui é monótona não crescente e monótona decrescente. Então monótona não crescente é quando eu tenho m menor do que n implica xn maior ou igual do que xn. Tá legal? E monótona decrescente é quando eu tenho n menor do que n implica xn estritamente maior do que xn. Tá legal? Aí vocês completam aqui. Beleza? Certo? Agora preste atenção no seguinte. Quando eu falo que a sequência é monótona não decrescente, não é a mesma coisa que dizer que a sequência não é decrescente. Tá claro isso? Porque tipo assim, essa aqui não é decrescente. Porque ela não é nem decrescente, nem crescente, nem nada. Ela não é monótona. Tá legal? Então ela não é decrescente. Mas não é a mesma coisa que dizer que ela é monótona não decrescente. Porque ela não é isso. Ela não é monótona. Tá? Então é até legal usar esse hífenzinho aqui. Porque dizer que ela é não decrescente não é a mesma coisa que dizer que ela não é decrescente. Então é bom aglutinar uma palavra só. Ficou claro por quê? Dizer que ela é monótona não decrescente é dizer que ela tem esse comportamento. Então aquela ali que é menos 1/2, menos 1/3, essa aqui não é nem uma coisa nem outra. Ela não é crescente, não é decrescente, não é monótona, não decrescente, não é monótona. Tá legal? Certo? Beleza. Última definição que falta para vocês fazerem o exercício. Pode apagar. Menos 1 elevado a n é uma sequência, tá? Menos 1, e ela não é convergente. Não é convergente, não é monótona. Tá, e não é monótona. Agora, essa daí não é monótona
Não é monótono, mas é convergente. Isso, converge para zero, que é aquele exemplo que a gente fez. Sim, mas assim, se você pensar naquela ideia lá de limitar lá conseguir um epsilon e colocar o programa que você vai conseguir um epsilon muito pequeno, é isso? Não Porque tem de problema. menos 1 você pode botar no raio de 2. Então, mas é para todo epsilon. Arbitra um dele. Você consegue o raio todo, não consegue o raio No meio. epsilon você consegue um delta, é verdade. O delta não vem de zero. É, lá em zero. Porque isso é um para todo, entendeu? Certo? Bom, e última definição. Pode apagar aqui. Olha só, a última definição é importante prestar atenção, porque o que eu vou escrever aqui é a definição de quando alguma coisa tem, quando uma sequência tende a infinito. Tá legal? Certo? Então lembra a definição de convergência que eu escrevi? Certo? Vou até repetir aqui, né? Vou dizer que aquela que eu já escrevi, para todo epsilon maior do que zero, existe n0 pertencente a n, tal que n maior ou igual que n0 implica módulo de xn menos a menor do que epsilon. Concorda? Essa é a definição que a gente já escreveu. Tranquilo? Essa definição aí eu uso para dizer que o limite de xn é a, beleza? Tá, vou até escrever. Isso aí eu falo que o limite de xn é a, ou que xn com essa setinha aqui, beleza? E eu leio essa setinha dizendo que xn tende a ou que xn converge a A, tá certo? Beleza? Agora eu quero escrever a definição que é parecida com essa em termos de forma, mas muito diferente em termos de significado, que é a definição de quando é que uma sequência tende a infinito. Tá legal? Ela é parecida com essa em termos de forma, porque ela também obedece a essa lógica de uma coisa ficar arbitrariamente próximo para n0 suficientemente grande. Tá legal? Certo? A lógica dela é essa. Tranquilo? E vocês vão ver que a partir de agora a gente vai falar várias definições que têm essa lógica do arbitrariamente suficientemente. Tranquilo? Certo? Para mim, a definição de um delta que a Paula falou, a definição de continuidade, ela tem essa estrutura, essa lógica. As várias definições de limite que a gente vai ver quando falar de limite de função, que é limite finito, limite não infinito, limite infinito, elas têm essa lógica do arbitrariamente suficientemente, beleza? E como eu vou falar na próxima aula, para mim essas definições, elas têm um ritmo, né? Assim, para todo epsilon existe n0, ou para todo epsilon existe delta, tal, que nananã. Percebem que elas têm um ritmo, né? E para mim esse ritmo canta uma música, né? Essas definições eu as ouço como uma música, né? E talvez eu ouça isso porque eu gosto de música, assim. Mas para mim a estética dessas definições, elas têm um ritmo que é uma certa música, né? E como mais do que música eu gosto de samba, eu ouço essa música como um partido alto. Por quê? Porque um partido alto no samba é um tipo de samba que, assim, não todo, mas é característico do partido alto ter um diálogo. E um diálogo que, num certo sentido, é como se um estivesse respondendo ao outro. E pode ser também um rap, pode ser também um repente, né? Como se tivesse tem muitos partidos altos que têm essa característica. É um sambista responder ao outro. Então ela tem essa lógica do arbitrariamente suficientemente, ela me diz isso.
que é como você desse um epsilon e eu te devolvesse um n0 em resposta a esse epsilon. Tá legal? Beleza? A mesma coisa o delta. Aí eu dou outro epsilon, você me devolve outro n0. Tranquilo? Então, a estrutura, o ritmo dessas definições, elas são uma conversa, né? Assim, beleza? Né? E eu acho que é legal para entender essas definições todas, que são um monte de definições envolvendo epsilon, que a gente vai falar a partir de hoje, né? Às vezes as pessoas ficam decorando um monte de definição. Para entender essas definições, eu acho que é importante entender essa forma, né? O ritmo que elas têm em comum, beleza? E esse ritmo que elas têm em comum expressa diferentes significados, beleza? Mas esses significados são expressos por meio dessa mesma lógica. Tá claro? Tranquilo? Que pra mim essa lógica fala comigo como uma música, mas como eu falei, porque eu gosto de música. Então eu ouço música nas coisas. Mas acho que vocês podem se apropriar desse ritmo de outra forma. Você coloca que o xn tende a A. Só que o limite de xn é A. O limite de xn é A. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso. O limite tende a A, não é? O limite é A. Né? É igual ao 0,99999. Isso, exatamente. O 0,99 é igual ao limite de alguma coisa, que é igual ao 1. Isso. É igual quanto custa o preço, né? Você fala, o limite tende a A, é a mesma coisa. Então, eu já achei legal essa separação. O limite é A. Xn amanhã a gente vai falar desse negócio de 099. Ah, é? Não, de jeito nenhum. Mas olha só, só para acabar. Então, baseado nessa lógica, vamos tentar escrever a definição de tender a infinito. Tranquilo? Então, eu quero escrever uma definição que expresse isso aqui, ó. Certo? Beleza? Então eu quero usar essa mesma lógica, que eu falei que para mim é uma música, para escrever uma definição que expresse a ideia de tender ao infinito. Tá? Qual é a ideia de tender ao infinito? Em vez de dizer que eu vou ficar arbitrariamente próximo de A, certo? Não faz sentido falar arbitrariamente próximo de infinito. Concorda? Porque não existe próximo de infinito. Quando eu falo que tende a infinito, eu não estou falando que ele está se aproximando de nada. Ao contrário, eu estou falando que ele está se afastando de tudo. Tá legal? Ou seja, quando eu falo tender a infinito, isso aqui, o que eu quero, o significado que eu quero dizer com essa frase é que ele ultrapassa qualquer número real. Tá legal? Certo? Então, em vez de dizer que ele fica arbitrariamente próximo de alguém, o que eu tenho que dizer aqui é que ele fica arbitrariamente grande. Ou seja, que ele ultrapassa qualquer número real. Aí como é que eu vou escrever isso? Para todo. Aí a letra que eu uso para isso, em geral, é uma letra maiúscula, né? Tipo N maior o N, maior do que 0K, uma letra assim. Mas a escolha dessa letra é cultural, né? Tipo assim, eu tenho esse epsilon que tradicionalmente expressa um número, uma distância pequena, e esse N uma coisa grande, tá? Então como é que eu vou escrever? Tranquilo? Então essa é a definição de tender a infinito, certo? Beleza? Então, seja qual for o número que eu escolhi, eu consigo um N0 a partir do qual todo mundo ultrapassa aquele número. Tá legal? Então, por exemplo, quando é que eu sei que a sequência tende a infinito? Eu escolho, por exemplo, N igual a 1000, certo? Então, eu vou saber que a sequência tende a infinito quando existir um N0 que ultrapassa aquele 1000 e nunca mais volta.
Tá? Isso tem que valer também para todo, igual ao que a Paula falou. Por que o 2 não serve? Porque é para todo. Certo? Então eu escolho m igual a 1000. A partir de um certo ponto ele ultrapassa o 1000. Tá legal? Aí eu escolho um outro m. M igual a 1 milhão. A partir de um certo ponto ele ultrapassa 1 milhão. Perceberam a música? Que é esse diálogo. Beleza? Hã? Essa é a primeira escolha sem arbitragem. Depois o que acontece? Se passar daqui. É. Então, para todo n existe um n0. Tranquilo? Então eu escolho um patamar e eu sei que a partir de um n0 ele ultrapassa aquele patamar. Tranquilo? Aí eu aumento esse patamar. Vai ter um outro n0 que é maior do que aquele que vai ultrapassar esse patamar. Tá? Então para todo patamar arbitrariamente grande, eu consigo um n0 suficientemente grande a partir do qual os termos correspondentes ultrapassam aquele patamar. Tá beleza? Tá, agora a última coisa que falta para completar isso aqui, que eu deixei propositalmente em branco, eu fiz uma correspondência aqui. Então o que falta nessa correspondência? Aqui eu escrevi xn converge a A. Como é que eu escrevo aqui? Diverge. Né? Não é? Certo? Porque o termo converge significa se aproximar de alguma coisa. Certo? Beleza? Tender a infinito não é se aproximar de nada. Então eu não posso falar converge a infinito. Beleza? Eu falo diverge a infinito. Tá legal? Pra mim, não pode divergir a nada. Ali, ó, não foi 1. Tira ele de baixo. Não, essa aqui, ó. Tira ele de baixo. Essa aqui diverge. Beleza? Essa aqui diverge, mas não diverge, diverge só, ponto. Pode divergir a menos que infinito também. Beleza? Certo? Mas diverge quer dizer que não converge. Então, na verdade, uma sequência que tende a infinito, ela não converge. Beleza? Certo? Então o termo tende a, às vezes quer dizer converge, às vezes quer dizer diverge. Então isso é, e a gente usa notações análogas. Isso que é a armadilha aqui. A gente usa notações análogas para expressar coisas que têm significados diferentes. Beleza? Então, divergir, bom, convergir significa isso. Divergir significa não isso. E divergir a infinito é mais específico que divergir. Não posso falar convergir a infinito, porque convergir quer dizer se aproximar. E quando eu falo que alguma coisa tende a infinito, ela não está se aproximando de nada. Então eu poderia botar aqui o tende a se aproximar, o tende a se afastar. Sim, pode. Então agora os exercícios, só para vocês vão fazer em casa e hoje para amanhã. Cadê a lista? Presta aí, só para eu falar. Então é essa lista aqui, veja bem. Eu quero que vocês olhem de hoje para amanhã. Amanhã, a primeira coisa, eu vou corrigir esse exercício 1 dessa lista aqui de sequências que está na plataforma. Beleza? Esse exercício 1 é para dar exemplos, certo? De sequências satisfazendo determinadas condições. Então, por exemplo, dar um exemplo de uma sequência convergente não limitada. Beleza? Certo? Sendo que vai até o item O, sendo que alguns são possíveis e outros não são possíveis. Tá legal? Certo? Então eu quero, os que são possíveis, é para vocês darem um exemplo. Os que não são possíveis, por enquanto, só para pensar. Por que não é possível? Tá legal? E amanhã a gente vai discutir, assim, o quente disso aqui é discutir as impossibilidades. Tá legal? E as impossibilidades, nesse exercício aqui, vão nos levar a propriedades importantes de sequências que têm a ver com a completude. Ah, é limitada é que fica... Eu esqueci de escrever. A imagem é limitada.
Limitada é que fica entre duas barreiras. Hã? Tem índice supremo. Mas, tem cota inferior e cota superior, que a imagem é um conjunto limitado. Esqueci de escrever isso. Ele quem é. Beleza? Então, limitado é que a imagem é um conjunto limitado, beleza? Certo? E na aula de amanhã, a partir dessa discussão do que é possível, o que não é possível nesse exercício, a gente vai chegar a propriedades importantes, sequências que tem a ver com a completude de R. É isso. Faz sentido eu falar sobre a sequência Toda sequência convergente é limitada. Então, isso é um teorema. A gente vai demonstrar amanhã. Porque assim, eu não acho que ele não falou assim. Mas no caso não é bem cronático, é um teorema. Então, mas esse teorema para mim uma vez demonstrado vai ser, mas... Eu estou ouvindo você e estou achando que é isso mesmo.